Oi, gente, voltamos. Vamos aguardar aí, entrar todo mundo de novo. Eu consegui pegar algumas perguntas que foram feitas na outra parte. Aí vamos aguardar todo mundo entrar. Oi. Agora ficou bom, né? Você sabe que era o celular sujo. Mas limpei, deu tudo certo agora. Vamos ver se a internet ajuda a gente. Sayuri, meu amor, saudade de você também. Volte logo. Quer dizer, não logo agora, né? Mas você entendeu o que eu quero dizer. Depois que limpou, né? Limpou o vídeo, é outra pessoa. Tamires, minha flor, saudade de você também. Essa quarentena vai ser a quarentena da saudade. Né? Toda hora a gente dá ai, saudade. Isso. Ah, minha filha, todos nós queremos o nosso SUS. O que é que eu digo da minha vida? A gente precisa do SUS urgente. Pronto. Vai aguardando a Thalita. Ó, tem que Voltei, virar a câmera voltei, de novo. virei. Pronto, eu acho que agora vai dar tudo certo. Pronto. Agora vai dar tudo Sim, certo. sim. Pronto. Eu queria só chamar a atenção de uma outra forma de uma outra forma de negação, outra estratégia talvez de negação, que eu vejo dessa forma, que é a romantização, Uhum. né? Sim. Então, mudadas, então que a gente precisa do amor, né? Que o amor vai nos salvar. Você está ouvindo? Tá dando uma Eita, travada, tá mas eu ouvindo? tô ouvindo, sim. Tá. Então eu não vou ficar falando mais não. Era a ação da situação como estratégia de negação. Uhum. Uhum. Tá. Só, então, comentando. Pode falar. Ah, sim. Uhum. Tá, mas eu acho importante retomar isso que você fala da romantização da pandemia e da quarentena, do isolamento social, porque um problema, a romantização, um dos problemas, né, de fazer essa perspectiva assim, pautada em amor, digamos assim, é que eu, é que eu acho que não entra em jogo ou de uma forma, ou entra de uma forma complicada uma noção de responsabilidade mesmo, sabe? Assim, de responsabilidade que eu tenho comigo e a responsabilidade também que eu tenho com as ações que eu tenho e como elas afetam o meu entorno, as outras pessoas, sabe? Acho que é importante mais uma perspectiva vinculada aos direitos humanos, pensar em questão de direitos, né, assim, do que uma perspectiva Uhum. moral, digamos assim, né, assim, eu acho que essa ideia de que acaba sendo moralista, né, vinculada a essa noção de amor dessa forma, ela deixa de lado questões importantes, inclusive com relação à questão do que é a saúde coletiva, saúde pública, direito à saúde, direito à alimentação, direito à casa, sabe? Ela retira elementos econômicos, políticos, sociais importantes do jogo, sabe?
Acho que esses elementos eles precisam ser muito bem vistos e entendidos, inclusive porque a pandemia tem explicitado muito a desigualdade social brasileira, desigualdades que são de raça, né? Então, quais são as populações que possivelmente serão mais atingidas? População negra, explícito. População pobre, Sim. e geralmente a população pobre é majoritariamente negra. As mulheres, porque nós ainda temos... Oi? A carcerária, que é basicamente de pessoas negras. Oi! Você falou alguma coisa que eu não... Tá ouvindo? Agora escuta. A carcerária, a população carcerária. População carcerária, população em situação de rua. Assim, então, tem muitos grupos, muitas populações que geralmente não são alvo de amor. E aí? É só quem a gente ama, só quem a gente quer bem que precisa, que merece ser cuidado? Jeane? Não sei se... Oi, eu tô ouvindo você perfeitamente, mas eu acho que a minha transmissão é que tá ruim. Gente, vocês estão me ouvindo? Porque eu não sei se a minha... Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Porque eu tô... A sua tela tá picando, então eu fico na dúvida se eu que tô com sinal ruim, instável, se é você, se é as duas, sabe? Eu tô confusa. Por isso que às vezes eu fico te perguntando se você tá aí, se dá pra me ouvir. Qual das duas você não tá ouvindo bem? Alguém aí ajuda a gente aqui. Talvez seja a minha, que a internet aqui não tá boa. As pessoas não estão me ouvindo? Eu não tô, ninguém tá falando nada. Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo as duas ou estão ouvindo uma só? Tá fraquinho? O de Thalita. É o meu ou o de Thalita? Falem aí pra mim. Tá travando, falhando áudio. Estou lendo aqui também para entender. Peraí, eu vou colocar. Deu para ouvir, gente? Peraí. Melhorou, gente? Vocês acharam que melhorou? Melhorou. Tá bem? Melhorou, gente? A de Thalita também tá falando. Tá travando um pouco, mas a internet aqui também está ruim. O da Jeane falha bastante. Tá falhando menos. O seu tá ruim. A de Jeane está graça à transmissão. Não sei o que é isso. Fraca. Ah, tá. Melhorou, gente, mas agora? com muitos cortes. Melhorou agora? Tá bem melhor. Pelo menos eu tô conseguindo te ver e te ouvir. Tá? Agora a dona operadora do celular que tá em operação, porque viu, dona Nete? Porcaria, o seu... O meu é Nete também, gente. A Nete é uma porcaria mesmo. Merda. Vocês são uma porcaria, deixa eu falar. Exatamente. Sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que usar o 4G. Então, vamos lá no 4G. A gente conseguir, né? Sim. Viu, dona Nete? É uma porcaria. Eu vou ligar para reclamar. Sim. Tá? Então, tá, minha filha, continue. Bom, eu tô aqui baixando as perguntas que eu salvei. Tá. Então, falar das estratégias, né? Como fazer para lidar com essas pessoas que estão em negação. Primeiro, não adianta brigar, xingar, querer bater. Você pode querer, até porque mas você não pode fazer nada disso. Você tem que segurar a sua marimba, segurar a sua agressividade, lidar com os seus afetos, né? Porque essa pessoa, e eu acho importante fazer essa volta sobre o que é uma pessoa em negação,
ela de fato está perdendo, ela não está tendo noção da realidade compartilhada, ela não está acessando da mesma forma que você está acessando, entende? Ela não está entendendo, entendeu? Assim, é estranho isso, né? Mas acontece, acontece. Então não adianta você ser agressivo com a pessoa, porque o comportamento que ela vai ter, possivelmente, é de afastamento, sabe? Então, segura sua marimba, segura os seus afetos, sua raiva e tente compreender que essa pessoa, ela tá com muita dificuldade de acessar a realidade compartilhada. Primeira coisa. Segunda coisa, eu acho muito importante a gente entender o que essa pessoa está acessando, como que ela está compreendendo. Afinal de contas, ela está compreendendo muito diferente de mim e de grande parte da população que está muito nervosa. Então, eu tenho que saber o que passa na cabeça desse sujeito que não quer fazer quarentena, que acha que é histeria, que acha que é exagero da mídia. Eu tenho que entender. Sabe? Eu preciso conversar com essa pessoa. E conversar com essa pessoa da forma mais tranquila e acolhedora possível. Isso é difícil, não é mesmo? Porque quando a gente fica com raiva, quando a gente fica pé da vida, revoltado, a gente tem uma dificuldade de exercer, né, esse autocontrole, essa escuta, né? Assim. Mas tem que fazer, sabe? E tem Pode falar. E tem uma coisa assim, a gente tem muita gente da psicologia aqui na página, né? Então tem vários psicólogos que estão assistindo. Você está ouvindo direitinho? Então, tava lendo aqui o povo comentando que eu falei para segurar a marimba. Porque a gente consegue ter muita calma, muita paciência, muito foco durante o atendimento clínico, quando a gente está exercendo a nossa profissão e a gente está com pessoas desconhecidas, né? Então, nesse momento, nós estamos lidando com os nossos familiares. É um outro tipo de relação. Sim. Então, embora a gente sempre diga assim, a gente... Eu sou psicólogo para quem me paga, e que a gente não está analisando as pessoas, né? Essa é a hora de usar todo o repertório que a gente tem técnico para manter a calma. Conversando com pessoas que estão colocando a sua vida em risco. Sim. Né? A sua, e quando você fala porque... eu gosto do sua, porque fica a sua é a da própria pessoa ou a minha, né? Então, dos dois. Né? Porque tem uma... Thalita, a gente tem uma coisa, a gente ainda não sabe por que algumas pessoas são assintomáticas e outras vão caminhando até a morte. Sim. Né? A gente sabe, óbvio, que pessoas que já têm doenças prévias, né? Pessoas que já têm limitações, né? Pulmonares, principalmente, né? Asma, e que já têm fumantes, e pessoas que... Câncer, né? Tratamento de câncer. Quem está com o sistema imunológico deprimido vai ter realmente mais chances de morrer. Mas a gente não sabe como o vírus vai se comportar na nossa população, com a chikungunya, com a dengue, com a zika, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Exato. Né? O mundo não para. Né? Então, assim, isso, a gente não sabe. Então, eu acho que essa paciência e essa vontade de pegar a pessoa, esmurrar a pessoa mesmo, lavar a cara dela com álcool em gel, dá vontade? Dá, mas não pode fazer isso. Porque o álcool em gel já tá pouco. Não dá, e a pessoa vai se sensibilizar também. Isso. E aí a gente precisa estar ligada, porque com essas pessoas a gente tem uma história de vida. Sim. Né? É uma coisa que as pessoas às vezes não se dão conta, assim. Às vezes a gente trabalha muito exatamente para não ficar em casa com essas pessoas. Às vezes a gente se enche de trabalho, de coisas o dia inteiro para não ter que lidar com pessoas que moram com a gente. Sim. Presta atenção, né? Então tem casamentos que ficam anos funcionando porque os dois trabalham muito, viajam muito, se encontram de vez em quando, final de semana. Então, o casamento dura bastante. Sim. Tá? Tô falando casamento, mas relações de modo geral. Sim. Tá?
Então, tudo isso precisa ser pensado e quem está ouvindo a gente precisa pensar que é um tempo indeterminado para essa quarentena. Sim. A gente não tem uma data para isso acabar. A gente não está nem há uma semana e as pessoas já não estão aguentando mais. Pois é. Né? Então, a gente... Ó, Freud, vou evocar o Freud agora. Vem, Freud, né? chega O mais. princípio da realidade... O princípio da realidade se impôs de tal forma. E ainda assim, o princípio de realidade se impôs. O que as pessoas fizeram? Fugiram do princípio da realidade, entende? É complexo. Vão para negação. É negação. Né? Porque entram na negação. Né? E é importante que a gente saiba, Thalita, e que eu já falei aqui algumas vezes na página, que a quarentena não é o momento de acerto de contas. Não. É o pior momento. Não façam isso. Você vai ter que ficar muito tempo com as pessoas. Não revirem o do passado. Não lembrem da sua adolescência. Não lembrem daquele dia em que... Né? Não façam isso, porque isso não vai dar certo. A pessoa não vai mudar, como a Thalita está falando. Inclusive, Thalita, algumas pessoas podem enrijecer ainda mais, lembrando da TCC. Né? Elas podem adotar um comportamento ainda mais rígido, mais autoritário, mais inflexível diante dessa exposição raivosa, né? Emotiva, emocional. Né? Mas eu te interrompi, mas não interrompo mais. Pode continuar. Não, a interrupção foi muito importante, assim. E o bate-papo é isso, né? Assim, é importante essa dinâmica também. Tá, deixa eu ver se eu retomo. Então, o primeiro passo é segurar os seus afetos, a raiva, a sua revolta. O segundo passo, acessar essa outra pessoa, entender o que se passa na cabeça dessa pessoa, né? Por que ela está agindo dessa forma, o que ela está entendendo desse momento. E a partir da resposta que você tiver, você pensar em estratégias de sensibilização, responsabilização, né? Assim, então, há pessoas que eu tenho tido contato, que estavam em processo de negação, que conseguiram mudar a postura quando eu trouxe a dimensão de uma responsabilidade, não só consigo, mas com o outro, sabe? Assim, olha, você está fazendo coisa errada? Não só para você, você está colocando em risco uma série de pessoas que estarão em contato com você em algum momento, que por sua vez vão entrar em contato com outras pessoas, então você está só ajudando no adoecimento de muitas pessoas, sabe? Então, essa foi uma estratégia que eu adotei e que deu muito certo com muitas pessoas, sabe? Outras estratégias que eu já tenho ouvido da sensibilização pela via da comoção, do afeto. Olha, eu tô muito preocupada com você, sabe? Você se colocando nessa situação, você me deixa numa situação muito difícil, sabe? Inclusive porque se você, por um acaso, adoecer, você pode ficar sozinho, porque você vai ter que ficar em quarentena. Olha só que situação difícil. Você não vai ter contato com as pessoas. Eu não vou poder cuidar de você se eu não adoecer também. Se eu estiver doente também, como que eu vou te ajudar? Entende? Então, tem várias estratégias. Outras pessoas, a gente precisa bater na tecla dos dados mesmo, da informação, da racionalização, digamos assim, né? Há evidências. Isso. Olha, pode ser um golpe midiático? Pode. Pode ser um golpe contra o capitalismo? Pode. Pode ser uma disputa entre os Estados Unidos e a China, que eu já escutei isso também? Pode. A questão não é o que mobilizou, a questão é que as pessoas estão morrendo, tá bom? Então, assim, posteriormente nós vamos saber melhor como que foi que esse vírus se desenvolveu, se alastrou, como ele funciona. A questão agora é que, até para pensar no que está acontecendo, a gente tem que estar vivo. E é isso, mata, entendeu? E o sistema de saúde não vai dar conta de todo mundo adoecendo nesse momento. Isso é um dado, isso é um fato. Entendeu? Então, é muito difícil falar de estratégias globais, gerais, porque as pessoas de negação, elas estão em negação por diversos motivos. Então, eu apresentei 3 situações que
tenho visto o resultado, tenho aplicado e que tem sido, né, tem dado bons resultados, assim. Mas existem outras situações muito difíceis também que a gente, mas que geralmente uma, um autocontrole, né, diante da raiva que a gente fica e uma tentativa de compreensão do porquê que o outro está nessa situação de negação, geralmente nos ajuda a um passo adiante, que é o que eu vou fazer com essa pessoa que está dando trabalho. Pode falar, Tia. É. Uma questão que eu observo que é importante é a gente apelar para pessoas que essa pessoa respeita. Uhum. Por Sim. exemplo, eu estou sempre pensando nos mais velhos, tá? Que são a população em risco e são os que mobilizam mais afetos, né? De modo geral, os nossos idosos gostam mais dos netos do que dos Verdade dura, os assim, netos, bonita. eles vejam crianças, eles têm um maior poder de convencimento do que os filhos. Então, eu já orientei algumas pessoas a pedir para os filhos chegarem e conversarem por telefone, aqueles que não moram juntos, e para um apelo mesmo emocional, Sim. tá? E tem uma coisa, Thalita, que algumas pessoas fazem, eu não sei como é isso para a psicanálise, mas na TCC observa a partir do, por exemplo, pessoas que têm esquemas de desvalia ou algumas crenças sobre si, que fazem com que ela interprete o mundo como não gostando delas ou não dando a elas atenção suficiente. Gente, eu estou reduzindo, deixando desse tamanho, tá? A teoria. Todas nós. Então, assim, também. ó, você que é da psicologia, a gente está aqui, conversa de bar. Então, reduzindo a TCC, existem pessoas que precisam se sentir amadas. Uhum. Então, às vezes, elas se colocam em risco para provocar no outro, aí vem a comportamental também, um comportamento de manifestação de amor por elas. Uhum. Amor, respeito, carinho e etc. Sim. Aí você que está em risco pode pensar assim, mas isso não é hora, né? Isso não é hora de estar fazendo isso. Aí entra o que a Thalita falou, né? Não passa pela racionalidade, né? Isso é uma questão que não está no nível do racional. Então, algumas pessoas sob pressão, sob muita pressão, como a gente está, com níveis de estresse elevado, vão se comportar exatamente fazendo o inverso Se colocando do que é solicitado a elas. Sim. Porque, de alguma forma, elas aprenderam que elas vão ter algum tipo de atenção. Sim. Atenção, boa ou mal, virando briga ou virando carinho, é atenção. É um reconhecimento de que ela está ali, é o reconhecimento de que ela está viva e que ela faz parte do grupo familiar, tá? Então, essa é a hora da gente, como disse a Thalita muito bem, segurar, né? Refrear, né? Essa resposta agressiva e dar a essa pessoa o que ela está solicitando dentro das suas possibilidades. Sim. Tá? Carinho, atenção, cuidado, ainda que você esteja sob pressão também. E diz, ai meu Deus, eu tenho que dar conta dessas crianças dentro de casa, que não estão na escola, né? Que ficam o dia inteiro pulando para lá e para cá, ainda tenho que dar conta desse parente. Vai, tá? Depois da quarentena, se estivermos todos ok, vivos, a gente vai para terapia para se cuidar. Mas a gente precisa passar por essa crise com a menor violência possível. Sim. Né? É uma das estratégias, esse apelo emocional por outra geração ou por pessoas que essa pessoa reconhece como mais interessantes. Mas continua. Sim. Bom, eu acho que é isso, assim, a gente tem que, quando nós estamos falando de pessoas com as quais nós temos muita convivência e uma história de muitos afetos, né, uma vivência muito pessoal, sempre é mais desafiador do que com pessoas com as quais a gente tem um contato mais distanciado, né? Então, é nesse momento
é nesse momento, tanto porque eu digo dessa relação que é muito próxima, quanto nesse momento de pandemia, que todos nós vamos ter que segurar todas as crises, inclusive as crises emocionais, as crises de raiva, porque Uhum. é, porque é um momento muito sério, né? Assim, é de uma Sim. seriedade que a gente não sabe, inclusive, dizer qual. Só saberemos Uhum. acabar quando passar. E aí fico pensando também, voltando nesse movimento, né, de entender o outro e nos entendermos nessa relação com o outro, que, como eu disse, quando uma pessoa está em negação, isso desperta muito afeto na gente, muita raiva, né, muita frustração. E a saúde mental de todos nós está está ficando comprometida. É só o É começo. só o A começo. gente só tá no Exato. começo. Então, assim, então é muito importante a gente pensar, especialmente quem está nesse lugar de maior, nesse lugar de cuidador, né? Porque você tem que ajudar a pessoa a sair da negação para ela começar a tomar cuidados, é um lugar de cuidador, né? Então, Uhum. cuidadora, cuidador, de quem quer que seja, né? Tem que tomar cuidado e se resguardar também. Estabelecer estratégias para você conseguir estar bem o suficiente para dar conta do seu e para socorrer e responsabilizar e parar as pessoas que ainda não conseguiram ser, assim, ter a dimensão da seriedade do momento, né? Então, é, é isso. Eu estou achando muito importante essa noção do autocuidado. É um cuidado com o outro, cuidado com o outro é um cuidado comigo também, sabe? A gente precisa, além de lavar bem as mãos, usar álcool em gel, fazer os procedimentos de quando sair de casa e entrar em casa, né? Fazer higienização das coisas e afins, ter uma responsabilidade com a nossa saúde mental, sabe? E aí tem diversas Uhum. estratégias que a gente pode desenvolver, né? Então, a psicoterapia, o acesso a psicólogos é uma delas. Mas não é a única, até porque se você fizer só análise, você também não vai dar conta só psicoterapia, sabe? Você precisa se distrair, se divertir, você precisa ter contato, mesmo que virtual, com essas pessoas que estão te fazendo falta, sabe? Enfim, e tem um outro ponto também que uma pessoa comentou aqui, que eu consegui ler, né, mesmo com a minha extrema dificuldade de enxergar, que é, que é assim, o que fazer com pessoas que não querem parar de trabalhar porque elas precisam trabalhar. Essa é Sim. uma Sim. situação muito difícil, sabe? Por isso que quando o Jeane fala Sim. de pessoas que estão romantizando, falando do amor, eu comento que acho muito equivocado, porque traz uma dimensão moral, né? Assim, não traz a dimensão do quanto que tem hierarquias, jogos de poder, desigualdades em jogo acontecendo e colocando determinados grupos em posições de possibilidades de cuidado e outros grupos estão mais vulneráveis do que já são, estão ficando mais vulnerabilizados. Então, uma pessoa que não quer parar de trabalhar porque ela precisa trabalhar, porque ela precisa de ganhar dinheiro, eu entendo perfeitamente. Assim, como é que Com certeza. tenho que dizer para essa, como é que eu vou falar para a pessoa não sair de casa porque ela precisa sair, porque senão ela não tem o que comer. Entende? Assim? E acho que a Uhum. psicologia precisa estar atenta a isso. Sabe assim? Sim. Tem gente que não vai poder fazer a quarentena. E acho que, Uhum. diante dessa situação, eu também tive uma experiência similar a essa, né? Uma pessoa muito próxima de mim que é idosa e que precisava voltar para o trabalho. E aí eu falei com essa pessoa, olha, eu entendo totalmente a sua situação. Só que tem uma questão. Você é uma pessoa idosa. Então, pela Uhum. legislação, pelo Estatuto do Idoso, pelas recomendações do Ministério da Saúde, você tem carteira assinada, a gente pode fazer alguma coisa legal para te resguardar, porque você trabalha na iniciativa privada, né? Um servidor público já é outra coisa, entende? Então, eu entendo Uhum. perfeitamente uma pessoa que não quer entrar em quarentena porque precisa trabalhar. Grande parte da população, na verdade, está fazendo isso. Eu fico
rindo de nervoso com algumas recomendações que eu tenho visto sobre a quarentena, o isolamento social, que é, ao invés de sair para o restaurante, peça comida. Gente, a pessoa que está fazendo a sua comida, a pessoa que está entregando a sua comida, ela não está em quarentena, ela está se expondo, sabe? Mas ok, né? Assim, tem uma questão, inclusive, dessas pessoas precisarem trabalhar. Mas você pode fazer sua própria comida também, sabe? Enfim. Então, eu compreendo. Em casos muito extremos, assim, que a pessoa está em situação um grupo de risco e ainda assim precisa trabalhar, acho importante tentar acessar as políticas públicas, né? Então, por exemplo, o Sistema Único de Assistência Social, procurar o CRAS, o CREAS da sua região, sabe? Assim, para ver que tipo de benefícios essa pessoa pode acionar, tentar pensar uma rede de apoio, né? Porque ela não está querendo fazer isolamento porque ela precisa de comer, ela precisa de pagar as contas. Então, tem gente do entorno, e muitas vezes não é a família, né? Mas existe entorno, que pode ser uma rede de apoio. Olha, você pode, sei lá, fica aqui em casa um tempo, eu te ajudo com alguma quantia, pago alguma conta, levo uma cesta básica. Esse é o momento realmente da gente fazer redes de apoio e acionar as políticas públicas que ainda existem enquanto elas existem, sabe? Mas é isso. Uma coisa é uma pessoa não querer entrar em isolamento social voluntário porque ela está em negação. Outra coisa é ela não poder. Outra coisa é ela não poder. E ela não podendo, a gente precisa entender que ela não está podendo e tentar estratégias também para auxiliá-la, né? Porque é muito... É perverso. Tá? Exato, é perverso. É perverso. É um sistema perverso. Ela não pode fazer quarentena, sabe? Então, seja você responsável também. Se mobilize outras pessoas que possam auxiliar essa pessoa, tá? Isso. Ô Thalita, teve uma outra questão aqui na página que eu acho que é conveniente a gente falar, que algumas pessoas entraram dizendo que a pandemia não tem nada a ver com política. Aí, né? Porque o vírus é uma noção que, para algumas pessoas, é negação também. Para outras, não. Para outras, é como você falou, é uma estratégia política de manutenção das pessoas na alienação. Porque que os vírus vão surgir, eles vão surgir sempre. Agora, o tipo de estrago que ele vai fazer e as populações que serão diretamente afetadas, isso é política. A gente não tem, para as pessoas que estão assistindo, a gente não tem respirador. Um número enorme de municípios do Brasil. Municípios, eu não estou falando instituições, eu estou falando que existem municípios inteiros que não têm aparelhagem suficiente para dar conta dos casos que vão surgir. Dos casos que já existem, inclusive, né? Porque respirador mecânico é utilizado em vários casos de pessoas que estão... Isso, não é só para... Né? Não é só dos vírus, né? Não é só esse vírus, mas é necessário para... Então, quando a gente está falando das políticas sociais, gente, isso tem a ver com a psicologia. Existe uma falha no ensino da psicologia e também, eu acho, né? Uma reprodução de colonialismo, uma reprodução de racismo científico no ensino da psicologia, que gera profissionais de saúde completamente alheios às questões sociais, que são as questões que vão produzir o sofrimento psíquico nas pessoas. As pessoas não sofrem na sua saúde mental por questões meramente subjetivas, individuais, que ela criou na cabeça dela. Não, isso tem um contexto. Né? Então, gente, isso é minha gata tentando derrubar o celular. A gata, sabe? Quando a gata... Ela quer aparecer. Quando a gata se manifesta, ela tem que ser mostrada. Isso é uma regra básica, muito bem. Essa moça que está tentando derrubar a live. Os meus não sabem se comportar, tem que mantê-los em outro cômodo, porque eles... Não, ela está ouvindo sua voz tentando derrubar o celular. Tá? Então, é uma falha no raciocínio clínico, inclusive, você pensar que o sofrimento psíquico ou o sofrimento na saúde física
né, esse sofrimento físico na população não tem relação com política. Sim, e eu acho que é importante Né? também dizer o que a gente está chamando de política, né? Porque muita gente, e eu até entendo, Que acha que é partido, né? eu até entendo, inclusive, porque para quem não está no meio acadêmico ou na militância, grande parte da minha família, por exemplo, entende política como sendo os processos de decisão do executivo e do legislativo que acontecem de 2 em 2 anos, né? Assim, então, 4 em 4 anos Sim. tem eleição para presidente, governador, tá, senador, lá. E de 4 em 4 anos tem eleição para prefeito, vereador, né? Assim. Então as pessoas acabam assimilando política apenas nesse sentido. Mas a gente está usando o termo política numa concepção ampla, diferente. A política, para mim, por exemplo, diz de como que a sociedade se organiza, as formas de pensar a sociedade, né, os discursos que estão em jogo, e as formas de organização da sociedade, como que elas estão estruturadas, sabe? Então, é mais amplo. Então, por exemplo, vamos retomar um outro evento social muito importante que foi divisor de águas na sociedade brasileira. 2018, eleições. Foi um divisor de águas, sem dúvida alguma, né? Famílias racharam de vez, relações foram cortadas, outras pessoas começaram a se... Enfim, né? Porque... E aí tinha muitos memes que falavam, né? Que explicavam, olha, política não é simplesmente em quem eu voto. Política é como eu entendo o mundo. Se você, pessoa, está votando num determinado candidato que tem uma visão de mundo extremamente excludente, violenta, e que, inclusive, essa visão de mundo traz muitos prejuízos e violenta diretamente a minha existência ou a existência de muitas pessoas ao meu redor, ou que mesmo que não sejam pessoas com quem eu tenho relacionamento, mas que é uma concepção de mundo segregacionista e que visa eliminar determinados grupos, a gente tem uma discordância política, sim, porque não é só você votar, não você tem uma visão que nos afasta, sabe? Então, quando nós estamos, Jeane e eu, falando de política, a gente está falando disso, a sua visão de mundo e as coisas que você faz no mundo, sabe? Assim, e as escolhas que você faz também, inclusive da política institucional, né? Em quem que você vota e tal, né? Então, é um conceito mais amplo, sabe? E geralmente tem uma relação também, né? Mas eu acho que, enfim, tem muitas pessoas em negação que são eleitoras de determinados candidatos que têm posturas de negação. De negação, isso. Né? De negação. Então, o que a gente vê é a reprodução. Coincide, né? Impressionante. Pessoas... né? Faz muito sentido o negócio. Então, muitas dessas pessoas que estão em negação estão reproduzindo um comportamento de uma figura que eles consideram como uma figura de apego. Sim. Eu fico pensando na terapia. Isso, gente, tem uma linha teórica, um dia eu vou falar aqui para vocês, na psicanálise, inclusive, porque é a psicanálise bobiniana, né? Que estuda a teoria do apego. A teoria do apego, Bowlby é psicanalista. Depois é que ele vai pegar a etologia e sai da psicanálise e faz outra coisa. Mas inicialmente é chamada psicanálise bobiniana. Então, tem uma linha, uma abordagem dentro da psicologia que estuda especificamente a forma como você se vincula a outras pessoas. Tá? E aí, esse comportamento de negação, ele pode ser uma manifestação de um vínculo afetivo feito com uma figura que é considerada uma figura de apego. Tá? Então, de repente, se você elege um determinado político, tá? de qualquer campo,
tá? Esquerda, direita. Você elege essa figura de autoridade como alguém que representa valores com os quais você concorda e que você delega essa pessoa o poder de ser alguém que vai te proteger, você vai defender essa pessoa até a morte. Assim eram os reis, assim eram os papas, assim eram todas as figuras, grandes figuras, a figura de líderes religiosos, de modo geral, né? Então, quando a gente está falando dessa negação, assim, por exemplo, o Ministério da Saúde diz não sai de casa, não vai para aglomeração. E você tem quase 70 anos, você está de andador, 80, eu vi a imagem de uma senhora de uns 80 anos, de andador, num espaço público cheio de pessoas. Essa negação, a gente tem que entender que tem algo muito mais forte por trás de apenas ter acesso a informações ou não. Sim. Existe um compromisso afetivo que faz com que as pessoas se exponham, inclusive, ao perigo de morte para responder a essa figura de apego. Sim. Né? Faz sentido para você? Com certeza, assim, para psicanálise também, né? Para além da teoria do apego, psicanálise cobiana, né? Assim, o Freud também vai falar disso quando ele está falando da identificação com o pai, com o líder, né? Quando ele está falando do mal-estar na civilização, totem tabu, Psicologia das Massas e Análise do Eu, que é um livro que ele vai tratar especificamente de como que como nós nos vinculamos em sociedade, né? E como que isso tem a ver com a libido, com o pulsional, que é essa energia que nos coloca em movimento, sabe? Sendo bem reducionista, tá, gente? Enfim, vai ser complicado a gente entrar em termos técnicos nesse momento. Mas o Freud vai falar que sim, a gente se identifica com figuras de poder e que sempre são processos afetivos. É inclusive um grande equívoco, e é uma das coisas que me fez vir para a psicanálise, porque as teorias políticas, de um modo geral, elas ignoram o aspecto afetivo. Elas tendem a entender as coisas apenas pela racionalidade. E uma das coisas que em 2018 ficou muito explícito com relação à política institucional é que os afetos, eles geralmente são até soberanos, sabe? Em muitos momentos, quem manda é o afeto, não é a racionalidade. Você pode ter evidências que determinados sujeitos são incompetentes, ineptos, ignorantes e afins, mas ainda assim você se identifica com aquele sujeito, você cria um afeto, um laço, uma identificação com ele e você o defende até a morte. E aí, numa situação de pandemia, quase que literalmente até a morte, né? E aí teve uma outra pessoa que comentou aqui também, que eu consegui ler, falando sobre o quanto que se determinados sujeitos que ocupam exposições de poder importantes na política nacional, inclusive os principais cargos, o principal cargo, inclusive, né, nacional, se essas pessoas estão em negação e uma grande quantidade de pessoas estão identificadas com ela, essas pessoas, enquanto essa figura não mudar de posição, as demais também não vão mudar. E tem um outro elemento que para você ser uma figura de poder, estar nesse lugar e ter sido colocado nesse lugar, eleito para isso, criou-se, né, na nossa história social recente, a ideia de pessoa intocável, extremamente poderosa, né, enviado de Deus. E aí, se você é enviado de Deus, você é intocável, você não adoece, você está acima das coisas, você está acima da pandemia. E isso é um tipo de negação que eu acho que está mais vinculada a uma recusa, a uma perversidade, sabe? A pessoa tem ciência do que está acontecendo e ela joga com isso, sabe? Então, isso é político também. Porque uma tentativa de se manter nesse lugar de intocável, todo-poderoso, né? De enviado por Deus, e aí manter nessa situação, né? De crise, de pandemia,
tentar mais uma vez. Oi, oi. Mudou sua câmera. Voltei. Sua câmera. Meu celular Ei. mandou um alerta aqui. Bom, mas é isso. Isso é política, né? Porque são pessoas utilizando esse lugar de poder, de seres intocáveis, sendo que elas Isso. são muito vulneráveis, mas elas estão tentando se manter nessa situação como se fossem absolutas e fora dessa realidade. Elas são especiais, né? Sim. E isso é o que a gente chama de marketing político, né? Você cria essa imagem para que você faça, na verdade, prosélitos, né? Seguidores Sim. que vão te defender na vida e na morte. Por isso, a conduta, muitas vezes, irracional, violenta, que não, que rompe com a lei, né? Que rompe com a norma, Com o pacto com aquilo que é social. o coletivo, Uhum. com o pacto social. Esse texto do Freud, né? Talvez seja a psicologia das massas, eu acho que junto com um texto, é um texto importantíssimo para mim. E eu sou da TCC, eu quero reafirmo aqui que eu sou da terapia cognitivo comportamental, que veio também, que era psicanalista também, né? Aliás, parece que todo mundo veio da psicanálise, né? E um texto, e um livro do Bauman, que é Estado de Crise. Eu vou botar aqui para vocês, que é um livro que para mim é quase profético. Ele está descrevendo, ele escreveu esse livro, foi um dos últimos livros dele antes de morrer, e o que ele escreveu está acontecendo agora. Ele escreveu já tem um tempinho, né? E é um livro muito interessante, tá? Então, vou ler as perguntas para gente. Você responder. Ó, vocês poderiam refletir sobre como esse momento pode afetar quem já tem um transtorno mental mais grave? Isso tem aparecido muito. Pessoas que já têm TAG, pessoas com toque, com pânico, principalmente transtorno de transtorno de ansiedade ansiedade generalizada, gente. generalizada. Porque tem gente que não sabe. Tem o pessoal que é usuário do CAPS, que tem transtornos severos e os CAPS não vão dar acolhimento nesse momento. Então, assim, Ellen, pode você puder dar alguma dica para as pessoas. Depois, a gente vai ter lives específicas, tá? Em relação aos diferentes tipos de transtornos. Sim, porque são vários. Vai diferentes quadros clínicos. Mas dá uma dica geral para a gente. Olha, para transtornos mais severos, é até difícil dar dicas que não passem pela política, pelo Sistema Único de Saúde, assim. Essas pessoas precisam de um acompanhamento, né? Mas um acompanhamento efetivo, contínuo. Grande parte das pessoas que têm um transtorno mais severo, elas fazem uso de medicação, né? Então, é isso. A gente precisa que o Sistema Único de Saúde continue funcionando, seja cada vez mais fortalecido, porque ele é básico. Mesmo para quem tem plano de saúde e acha que nunca usou, nunca vai usar o SUS, ele faz parte da organização social. Tem a sociedade. O SUS faz parte de tudo. É a base da nossa sociedade, em tudo. Então, assim, é difícil falar para essas pessoas, por exemplo, que fazem acompanhamento no CAPS. Acompanhamento no CAPS, elas precisam continuar tendo, sabe? Assim, então, grande parte quando a gente fala de saúde mental, inclusive, as políticas são estatais, assim, né? São políticas estatais que dão conta dessa demanda. Pessoas que fazem utilização de álcool e outras drogas também, né? Assim, a iniciativa privada não dá conta. Então, a gente precisa de defender o SUS, fortalecer o SUS. E o que eu posso fazer pessoalmente por isso? Evitar de ser mais uma pessoa doentada para o SUS ter que dar conta de mim nesse momento. Segura sua marida também, fique em casa, se você pode fazer isso, porque o SUS sempre foi muito demandado, está passando por processos de sucateamento. Então, quando a gente está falando do isolamento social voluntário, quer dizer que a pessoa pode fazer, né? Então, também tem isso. E lembrando que
a pandemia está acontecendo e os outros processos de adoecimento também estão acontecendo, eles não param de acontecer, né? Então a dengue está aí, sarampo, sífilis, um monte de coisa que inclusive já tinha sido erradicada no Que Brasil, já tinha sido erradicada. Então toma conta da sua saúde, toma conta da sua vida, põe suas vacinas em dia, sabe? Porque os outros adoecimentos não param, porque tem pandemia. Agora, com relação a sofrimentos, por exemplo, como você citou, ansiedade, depressão, acho importante a continuação do acompanhamento médico, psiquiátrico e psicológico, né? É importante as pessoas também criarem e acionarem redes de apoio. Se essas pessoas tem muitos quadros que a pessoa vai acabar, que um dos sintomas é o isolamento social, né? Se você sabe de uma pessoa que está com alguma questão de saúde mental e está em isolamento social, você pode e deve ter uma iniciativa em direção a essa pessoa. Você não, como estamos em quarentena, você não precisa ir na casa dela, né? Não é nem recomendável. Mas você pode acioná-la de várias outras formas, sabe? Então, e outras coisas básicas, sei lá, ver televisão, adotar um gatinho, um cachorro, sabe? Dançar, quem tá com parceiro aí, beijar, abraçar, transar. Não, tem que viver na medida do possível. Fala aí, Gigi. A gente vai ter uma live com uma colega que é especialista em disfunção sexual e a gente vai falar sobre disfunção sexual e violência marital durante a quarentena. Olha, é muito tá? importante. Porque é aquilo que a gente disse no começo. Se você tem uma boa relação, já vai ficar mais... né? O contato continuado com a pessoa, você já... né? Sim. Né? Precisamos, pelo menos, de lugares separados para a gente não ficar se trombando tanto. Sim. Mas as pessoas que já vêm de uma relação violenta e complicada, pode acontecer violência. E a gente tem essa notícia na China, e já começa a aparecer para os psicólogos essa coisa da violência sexual, né, entre casais. Mas se você tem uma boa relação, aproveita para beijar, para ser feliz, usando preservativo, né? Senão vai nascer um monte de gente sagitariana dentro do céu. Né? Ou não, pode nascer capricorniano. Ou, né? Que é ou o pessoal escorpiano, se for mas é prematuro. Gente, a gente tá brincando. E a gente não usa, pelo menos, eu acho que não, né? Não usa horóscopo na clínica, não. Tá? Calma. Muitas perguntas sobre toque, né? Assim, as pessoas vão ficar mais acionadas, tá? Quem tem transtorno obsessivo compulsivo, quem tem compulsão por limpeza, vai ficar mais mesmo. E aí você precisa criar técnicas para ir diminuindo um pouco dessa ansiedade para ter um controle maior. Mas não adianta você, parente, ficar criticando a pessoa porque ela está desenvolvendo. Quanto mais você brigar, quanto mais você exigir que essa pessoa tenha um controle sobre a sua obsessão, sobre o seu comportamento obsessivo, pior vai ser. Não faça isso. Tá? Bom, nos casos dos profissionais de saúde, a negação não serviria para garantir que elas consigam continuar atuando sem serem dominadas pelo medo? Sem dúvida. Eu acho que inclusive, uma das coisas que eu acho que a gente podia fazer em algum momento, se você topar, GG, eu super topo, é falar sobre a saúde mental dos profissionais da saúde. Inclusive psicólogos e psicólogos, porque nós também somos gente. E essa questão da negação em profissionais da saúde é uma coisa que a psicologia do trabalho já estuda há muito tempo. Muitos profissionais, não só da saúde, precisam construir um afastamento na sua cabeça do trabalho que eles realizam, porque são trabalhos insalubres, são trabalhos que adoecem, né? Então, sem dúvida, como eu disse inicialmente, a negação é um mecanismo de defesa. Eu me defendo para me proteger. Então, para manter o mínimo de saúde mental, pode ser que eu entre em estado de negação.
E eu fico pensando outra categoria também que está sendo muito importante nesse momento e é invisibilizada, mais uma vez, são os profissionais da limpeza, né? Então, por exemplo, as Sim. instituições de saúde continuam atuando, né? Ainda mais nesse momento, os profissionais da saúde são muito importantes, os profissionais da limpeza mais ainda, sabe? E são pessoas que estão se colocando em situação de risco porque elas precisam trabalhar também, né? Então, sim, é uma Uhum. estratégia uma forma de se defender da situação atual. Tá. Tem uma pergunta sobre idosos, mas a gente vai ter uma live com a Nailana Paixão, que eu acho que estava até entre nós, não sei se está ainda aqui, para falar especificamente de idosos Ah, negros, que bom. tá? Porque a questão não é apenas ser idoso, é ser idoso e negro. Então, idoso negro, mulher é diferente do idoso negro, homem. Então, a Sim. gente trabalha com interseccionalidade Uhum. aqui na página. Tem um povo perdido que está entrando na página, né? Por causa de. Por que vocês estão falando de saúde mental na população negra? De ler o título da página. E aí você não se perde, né? Então, Paranã, a gente já comentou. Estou passando rápido aqui pelas perguntas. Tá. Peraí. Peraí, essas já foram respondidas. Tá, a gente já respondeu várias dessas questões. Gente, tem várias questões que já foram respondidas aqui. Vocês têm alguma? A Lulima. Eu não sei. Lulima? Não sei. Ah, Fala assim: minha preocupação é que transformarem a pandemia num ato religioso, sim. que líderes religiosos, violadores, possam tomar ainda mais proveito. O que você acha? Sim. Aí a psicologia das massas explica bem, Sem né? dúvida. Em alguma medida a gente está falando disso ao longo da nossa live sem nomear, né? E o que é um Isso. pensamento religioso? Eu não escutei muito bem a pergunta, mas eu acho que eu captei a essência a essência do que está sendo perguntado, né? De pegar essa pandemia e dar um cunho religioso e fortalecer mais ainda discursos religiosos e entendê-la de um aspecto Exato. religioso, né? Isso já está acontecendo, Isso. né? Assim, e o que é um pensamento religioso? É um pensamento que não se aplica apenas a religiões. É um tipo de pensamento que é muito fechado nele mesmo, que não admite diálogo com outros discursos, com outras perspectivas, e que nega, inclusive, muitas evidências, e que nega várias coisas que são socialmente compartilhadas, né, assim, por outras pessoas. E com relação a discursos religiosos mesmo, então tem várias religiões, várias perspectivas entendendo, simbolizando esse momento, né, significando, processando essa pandemia, como se fosse o apocalipse, o extermínio da raça humana e coisas do tipo. Então, é uma tentativa de simbolizar, de entender o que está acontecendo, né? Pela via da religião. Uhum. E outra coisa que está acontecendo, né? E que é importante quem está assistindo nos ajudar nesse sentido é mobilizar pessoas que são muito religiosas e que ainda assim elas continuam se expondo a situações de risco por continuarem frequentar aglomerações, né? Que são os ritos, Isso. os cultos das diversas religiões. Porque elas acreditam que Deus vai salvar e é isso. Só que, e aí, olha só, dá o que nesse momento? Muita coisa, inclusive raiva, né? Frustração e tal. Adianta eu esfregar álcool em gel na cara da pessoa? Não vai adiantar. Entendeu? É só um desperdício do álcool em gel que já está escasso. Você tem que acessar o que essa pessoa está achando da vida, por que ela acha que continuar indo, por que Deus vai salvar ela e as outras pessoas, né? Assim, não vai salvar o resto das outras pessoas, assim, mas isso é isso é uma perspectiva de amor ao próximo, né? Então você tem que entrar no discurso da pessoa, você tem que entender o que ela está pensando na vida, porque isso, inclusive, é um perigo para a saúde coletiva atual. Porque muitas instituições religiosas se recusam a entrar em isolamento social voluntário. Isso é muito sério.
Isso. Ó, vai cair, o Instagram vai derrubar a gente vai voltar pela terceira vez para finalizar. Tá.